Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 14 de novembro, terçou, né, galera? Amanhã tem um feriado aqui, a nossa bolsa não abre. Então, muita gente pode ficar triste com isso, né? Então, a galera que gosta de operar todo dia vai ficar triste. A galera do longo prazo que está com a sua carteira montada, pode dormir tranquila. Isso se você colocou bons ativos na carteira, obviamente. Beleza? Ontem nós tivemos aí um dia vazio, né? Uma agenda muito vazia, o que não trouxe tanta movimentação assim para o nosso Ibovão da Massa, e lá fora também ficou todo mundo sem uma direção única, né? Sem saber para onde vai. Se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Né? E o que nós tivemos ontem somente? Boletim Focus, que já veio retratando o que a gente já tinha visto na leitura do IPCA. Então, ou seja, não mudou absolutamente nada. Beleza? Tanto é que o nosso giro financeiro ontem do Ibovão da Massa ficou em 19 bilhões de reais, né? Ficou abaixo dos 20 bi. E eu até falo para vocês, a gente tem que buscar os 30 bi, né? Tem que voltar mais dinheiro aqui para o nosso Ibovespa, para o nosso Ibovão, mas foi o início da semana. Nós tivemos uma semana muito positiva, né? Na semana passada. E essa semana a gente já começa ali com 0,13% de queda, ou seja, neutro, né? Levemente negativo, ferimento leve, muito tranquilo. Show? Vamos entender o que está acontecendo no mundo aqui. Então, nós temos aqui Ásia e Oceania majoritariamente no campo positivo, né? Estendendo ali, ampliando seus ganhos do dia anterior, da sessão anterior. E esses ganhos ele vêm num sentimento de risk-on, né? Onde os investidores globais entenderam que o Fed pode não subir assim a taxa de juros, né? Então, todas as ameaças que vieram, ameaças entre aspas, né? Vieram através dos dirigentes falando que vamos apertar sim, tem espaço para apertar mais a economia até o final do ano. Eu prefiro pecar por apertar demais do que não apertar tanto e a inflação não ceder, como foi falado também por alguns dirigentes. Então, isso tudo que abalou os mercados, isso veio os investidores começaram a entender que não, isso não vai acontecer. Beleza? É somente para tirar o nosso foco, que a gente está apostando numa queda da taxa de juros em maio. Enfim, os investidores globais começam a entender dessa forma e voltam para o risco na bolsa. Isso é o que vem falando os analistas. Beleza? Agora, Vini, qual é a sua opinião? A minha opinião é que os resultados vieram bons das empresas, vieram acima do que realmente muitos fundos estão esperando. Né? A gente teve ali os balanços das empresas norte-americanas, por exemplo, nós tivemos uma boa parcela delas trazendo resultados de crescimento dos últimos anos e até mesmo dos últimos 10 anos. Então, isso é positivo, beleza? Isso é positivo. A gente vê a economia norte-americana indo bem. O que que pesa? O que que está no radar? O que que está no radar? Muita gente acabou não falando mais sobre isso, né? Até mesmo nas plataformas de notícias você quase não enxergava isso. É o que? O risco fiscal norte-americano. Campos Neto estava falando sobre isso nas últimas atas do Copom. Ele veio mencionando que o risco fiscal nos Estados Unidos preocupa ali. Isso faz com que você, como investidor, acenda esse sinal de alerta. Beleza? As bolsas estão subindo, os treasuries estão recuando, né? A gente já vê ali o tesouro de 10 anos norte-americano abaixo dos 4,70, está ali 4,60 e pouco. Então, assim, agora vamos ter o rally de final de ano. Temos espaço para esse rally? Temos espaço para esse rally. Não somente aqui, mas lá fora também. Mas o que eu vou falar para você agora? Vou até mudar aqui minha tela. O que eu vou falar para você agora? Cautela. Cautela, tá bom? Não se empolgue e não fique ganancioso com isso, beleza? Se você entrou num ativo para o longo prazo, respeite a sua estratégia. Se você entrou num ativo para simplesmente ganhar uma rentabilidade de 10, 15%, ou seja, que você tenha entrado nesse ativo, chegou no seu ganho, realiza. Realiza, porque você não botou esse ativo para o longo prazo, para 5, 10 anos. Beleza? E da mesma forma que se você entrou para ganhar 15 e você está perdendo 5, agora não entre com esse ativo que era uma especulação como posição. Beleza? Não confundam as coisas. Então, muita atenção, porque o fiscal nos Estados Unidos não está bom. Beleza? Da mesma forma aqui. Então, vamos surfar a onda, vamos aproveitar as oportunidades que a Bolsa tem dado para a gente
mas sempre com cautela. Show? Bom, depois desse parênteses, né, só um alerta para a galera não entrar aí de gaiato. Nós temos aí as bolsas europeias também, que estão ali basicamente neutras, né? Então sem uma direção única. Aqui nós temos um fator que vai influenciar, que é essa reunião do Joe Biden, né? Do Joe Biden e do Xi Jinping. Então eles vão se encontrar lá na Califórnia, conforme eu mencionei ontem. Isso pode trazer uma redução dos problemas bilaterais entre Estados Unidos e China. Isso pode trazer uma redução dos conflitos que ocorrem no mundo todo, até porque os dois são muito influentes. Os dois são muito influentes, é basicamente lado A, lado B. Então, cada um tem sua turma e eles dois se organizando, né, e se entendendo, pode ter redução ali nos conflitos, tanto no Oriente Médio, quanto lá também em Rússia, na Ucrânia, beleza? Na Rússia e na Ucrânia. Então, essas são as expectativas que pode vir, porque não somente com esse acordo bilateral entre os dois países, né? Tem ali o controle de Taiwan, tem a questão do controle das exportações, quem é que vai comandar os 5Gs, enfim, as IAs, tem muita coisa por trás dessa reunião, que fica como expectativa da galera. Então, as bolsas estão subindo, o mercado financeiro precifica o futuro, certo? Sendo que o futuro, vou te passar agora como você trabalha com cenários. Pense num quebra-cabeça. Pense num quebra-cabeça. Você, a cada momento, você vai tendo algumas peças, tempos e movimentos. De quem? Das principais figuras do mundo. Quem é que dita o rumo das economias? Quem é que dita o caminhar da humanidade no mundo hoje? São as lideranças, porque através delas impacta muito a vida do cidadão. Beleza? Então, você precisa entender ali quais são os movimentos que cada liderança de países estão fazendo e quem é que manda no jogo, certo? E por trás de cada movimento deles tem uma expectativa. Eles têm uma expectativa. Não olhem para o ponto que eles estão apontando. Olhem o que está por trás do que ele está apontando. Porque muitas vezes ele quer apontar para o que ele quer que você veja, mas não para que você possa ver o real interesse dele nesse movimento. Beleza? Então, montando esses quebra-cabeças, essas pecinhas, você vai começar a ter um cenário um pouco mais limpo. Aí é quando os investidores, né, os grandes investidores, fazem os seus movimentos, né, os grandes bancos, os fundos. Então, através dessa movimentação, é que eles vão começar a tomar posição. Certo? Por isso que a gente vê, às vezes, as bolsas subindo com a expectativa da reunião do Joe Biden e do Xi Jinping. Beleza? Então, eles estão ali muito impactados com isso, muito influenciados com essa expectativa. Mas caso algo dê errado, isso aqui cai. Isso aqui cai, porque os caras não vão ter amor, né? Vão lá, aperta o stop, zera a posição, ou então reduz a posição, toma outra posição e acabou. Né? Então, por isso que você, que é um pequeno investidor, você tem muito mais velocidade para mudar de rumo do que eles. Eles estão pilotando ali, né? Um transatlântico, né? Você está num jet ski. Show? Então, isso está trazendo as bolsas para cima hoje aqui na Ásia com essa expectativa e uma expectativa também de uma leitura de um CPI lá nos Estados Unidos mais fraco, né? Então, tendo essa expectativa do CPI dos Estados Unidos um pouco mais calmo, isso vai fazer com que o Banco Central norte-americano não venha a subir assim a taxa de juros conforme esperado. Se isso ocorrer, se o CPI norte-americano vier abaixo, a gente pode ter sim uma ampliação ali nos ganhos da bolsa. Pode ter algum tipo de realização no meio do caminho? Pode ter, porque a galera também não é boba. Sabe que o mundo está incerto devido a quê? Problema fiscal norte-americano. Guardem isso, anota aí, problema fiscal nos Estados Unidos. Show? Então pode ter, a galera vai comprar, mas não vai deixar de se proteger. Então, nós temos aqui futuros americanos também tendenciando uma abertura no campo positivo. Isso é bom, né? Isso é bom. Então, vamos ver se até às 11 da manhã isso vai se perdurar. Até a leitura depois do IPCA se vai manter. Nós tivemos ontem aqui, por exemplo,
o petróleo subindo um pouco mais, depois que a OPEP mais descartou a questão do problema da demanda sobre o petróleo, ainda mais pelas importações chinesas. Então, quando a OPEP relatou isso para o mercado, a gente viu ali o petróleo até ganhando um pouco mais de vulto, um pouco mais de corpo. Então, nós temos aí o Brent trabalhando nos 82 dólares, né? A gente estava falando de 81 dólares ontem, então subiu $1 aí. E o WTI trabalhando na casa de 78 dólares. Esse aqui praticamente não alterou tanto, beleza? Mas estão rondando aí a casa dos 80 dólares. Vamos ver se vai permanecer. O índice DX, ele estava no 0 a 0 até um tempo atrás, quando eu fiz o relatório para vocês, e agora já está 0,15 de queda. Ou seja, nós tivemos aí o dólar um pouco mais fraco no mundo, certo? Um pouco mais fraco no mundo, ganhando somente do dólar canadense. Então, a gente pode ter aí uma moeda para a gente aqui também um pouco mais fraca. Os treasuries americanos estão aí com os preços subindo, ou seja, os rendimentos estão caindo, né? Aqui, ó, 4,61 é o rendimento agora dos treasuries de 10 anos. Então, isso é positivo. Quando o rendimento dos treasuries cai, é igualzinho ao nosso DI. Se você estiver vendo bolsa para cima, juros para cima, dólar para cima, né? Alguém está mentindo. Alguém está mentindo. Os três ativos dificilmente vão andar na mesma direção. Geralmente, quem não mente é os juros. A curva de juros ela não mente, ela é mandatária. Por quê? É mais difícil especular na curva de juros. Ainda mais aqui no nosso Brasil. Nos DIs ali só entra quem é peso pesado, quem não... Opa! Eu troquei aqui, fiz uma celeuma aqui danada para vocês. Pronto, voltei. Pronto. Então, assim, os juros dificilmente ele mente, beleza? Então, nós vemos aí os treasuries norte-americanos cedendo, né? Quando o preço aqui, a cotação está subindo, está positivo, o rendimento está caindo, tá? Então, a gente vê até mesmo aqui uma expectativa que o S&P, Nasdaq, Dow Jones positivos, beleza? Então, está mostrando uma força hoje no risk-on. O mundo hoje está no risk-on. Vamos ver se vai continuar. Então, a gente vê rendimento dos títulos caindo, dólar cedendo também, começou a ampliar suas perdas. O petróleo está aqui, ó, neutrão, e as bolsas estão positivas. Beleza, tá tudo lindo, tudo uma maravilha. O ouro ainda não deu aqui, não teve abertura para a gente aqui, mas está tranquilo. Show? Nosso Ibovão da Massa ontem cedeu aí 0,13%, mas o mês continua positivo e o ano também, e nós continuamos aí acima dos 120 mil pontos. Vamos botar agora o nosso Ibovespa aqui, o nosso Ibovão da Massa, para entender como é que ficou esse gráfico aqui no semanal, beleza? Nós temos aí a nossa lateralização, é esse caixotaço aqui que eu tracei para você que está chegando agora aqui no giro de mercado. Esse aqui eu tenho mostrado para vocês que desde 2021 a gente vem numa lateralização do Ibovespa, tá? Então, quando a gente vê a bolsa não tem cenário para ficar abaixo dos 98 mil, dos 100 mil pontos, e também não tem tido cenário para ficar acima dos 120 mil pontos. E o que prejudica isso aqui? O que faz com que o Ibovespa não suba dos 120 mil pontos? Incerteza fiscal. Ponto. Isso é o que traz esse problema. Nós temos essa semana nós temos aí o prazo terminando para a LDO. Né? E esse prazo, a gente tem um fator determinante ali, que é a mudança ou não da meta fiscal. Ou seja, o Haddad, ele continua batendo na tecla, e ali já veio a questão dos líderes ali do Congresso, né? O líder da Câmara e o líder do Senado, apoiando o Haddad, que não deve ter mudança na meta. Campos Neto também chegou a mencionar isso, o presidente do nosso Banco Central mencionou. Não deveríamos mudar a meta, isso seria ruim. É pior do que você não atingir a meta. Sendo que o Lula ele vem com o discurso de que deveria mudar a meta, que a meta fiscal para o ano de 2024 não seria zero, seria ali ter uma meta fiscal de 0,25 ou 0,50 negativo de déficit. Certo? Então, isso acabou gerando um incômodo para o mercado, porque o presidente e o seu ministro, o principal ministro, não estão olhando para o mesmo lado. Certo? Então, pode entrar num conflito. O Haddad até chegou a mencionar, e muitos acreditam que o Haddad vai conseguir fazer isso, que o Lula vai na linha do Haddad e permanecer com a meta até março.
né? Então, a Haddad falou assim, vamos até março com a meta e vamos entender o que vai acontecer. Só que se mudar a meta fiscal, isso pode trazer para a gente uma elevação de risco país, de risco político e risco fiscal. Então, isso a gente vai ver interferindo. Cadê a nossa curva? Não está aqui. Não vou abrir a curva, não. Isso a gente vai ver interferindo aqui, ó, dos DIs, tá bom? A gente pode sentir isso aqui nos DIs. Sentindo isso nos DIs, o que vai acontecer? Opa, volta para cá. O que vai acontecer? A bolsa pode vir para baixo, como eu falei. Juros para cima, quanto mais caro é os juros, a expectativa longa dos juros, menor vai ficar a renda variável. Por que vai ficar menor? Porque a gente utiliza essa curva de juros, a expectativa dos juros futuros de 10 anos, a ponta longa, para trazer a valor presente os valuations, né, os fluxos de caixa contados, fluxos de caixa futuros, desculpa, das empresas, para a gente saber qual o real valor da empresa hoje. Entendeu? Então, quanto maior a taxa, maior o desconto. Então, o preço da empresa mais baixo. Show? Bom, vamos entender aqui agora como é que ficou o portfólio do nosso Ibovão da Massa. Nós tivemos ali Petrobras basicamente segurando, né, essa queda do Ibovespa, porque nós tivemos Vale levemente negativo e nós tivemos também o setor financeiro aí no campo negativo. Acho que, se não me engano, somente Santander, né, dos bancos, que ficou no campo positivo. O restante acabou apanhando um pouco mais. Bradescão da Massa caindo 2%, nossa B3SA caindo 4%, Itaúzão, né, 0,6%, quase 0,7% basicamente. Ou seja, nós tivemos uma correção no setor financeiro. Beleza? É sinal de pânico? Não, não é sinal de pânico. Vamos olhar aqui, ó, por exemplo. Cadê o setor financeiro? Aqui. No ano, 16,49%, né? No mês, 8,16%. Tem espaço para essa realização. Então, calma, sem pânico, beleza? Vamos entender como vai se dar hoje. Tem espaço para a gente ter uma sessão, né? Tem uma expectativa da gente ter um índice para cima e um dólar para baixo? Temos. O cenário externo mostra isso. Agora, o que muda? O que pode vir a mudar a expectativa? Basicamente, isso aqui, ó. Hoje, CPI norte-americano. Isso pode mudar o rumo dos mercados hoje, beleza? Doleta, nós tivemos o dólar também aí basicamente no 0 a 0, mas ainda mantendo esse viés de queda, né? Ou seja, o dólar abriu, veio aqui em cima, né? Fez uma máxima ali nos 4,95 e fechou novamente nos 4,91, certo? Ou seja, ele subiu, mas a ponta vendedora, os vendedores continuaram empurrando a doleta para baixo, né? Empurrando a doleta para baixo. O que fez isso acontecer? Cenário externo, tá? Cenário externo. E aqui no nosso Brasil, a gente ainda tem esse viés, né, do nosso dólar, da nossa apreciação, na verdade, do real frente ao dólar. Certas commodities estão em alta, então isso é positivo para o Brasil. As coisas estão acontecendo, mas tem fatores que podem mudar, que é a LDO. Quinta-feira é o prazo, dia 16 é o prazo que eles precisam definir. Beleza? Então, muita atenção, vamos ficar cautelosos. Beleza? Não vamos deixar de tomar as posições, mas não vamos deixar de ter cautela. Show? Bom, deixa eu ver aqui, eu separei. Cadê você? Semin. Vou separar aqui Semin, né? Nós tivemos aí CSN Mineração, que teve um lucro líquido de 1,2 bilhão de reais, né? No terceiro TRI, uma alta de 133%, né? CSN Mineração. Vou trazer ela para vocês aqui. O gráfico da nossa Trisul tá ficando bonito, né? Não é recomendação de compra, tá, galera? E não tem recomendação de compra e nem de venda de ativo. Semin, já tive Semin na carteira. Eu participei até do IPO da Semin. Eu comprei, mas depois eu saí. Zerei essa posição. Acabei zerando essa posição. Mas fiquei nela porque acredito bastante no case, né? É uma parte mais nobre, vamos botar assim, pegando a CSN Mineração, cortando ali esse boi aos bifes, a gente tem uma parte mais nobre ali, né? A CSN Mineração.
na minha visão, tá bom? Mas acabei saindo e me posicionei mais em Vale, tá? Entrei aqui no IPO dela, né? Então comprei bem aqui no iniciozinho, né? Aí foi aqui em cima, depois veio caindo, caindo, caindo. Aí depois mudei minha posição para Vale. Show? Bom, olhando aqui, o CME já chegou a bater 2,61, né? Tipo, com aquele imbróglio todo, China fechada, né? Então a gente tinha a expectativa de abertura da China, né? Nós tivemos um problema muito sério. A China ficou um bom tempo com a questão do Covid-0, o programa Covid-0. Então toda hora fechava, as exportações caindo, o mercado imobiliário da China não estava avançando, enfim, as mineradoras apanharam feio. O CME não foi diferente, tá bom? Então depois nós que batemos aqui nesse fundo que foi no 2,60, subiu e ficou nessa lateralizaçãozinha aqui, ó. A gente até tinha traçado isso aqui. Ganhou essa região dos 4,89 e ó, buf, veio para o 6,18. Está no excelente, está um gráfico até muito bonito. Acabou de romper aqui uma resistência nos 5,66, certo? Está fechando acima da média móvel de 10 períodos, acima da média móvel de 20 períodos. Então, assim, tá bem bonito o gráfico de CME, né? Tem tudo para vir buscar agora aqui, ó. Essa região, né, que é a próxima parada, 7,73, ganhando os 7,80, pode vir aqui para os 6,80, desculpa, pode vir aqui para os 7,80, beleza? E se o minério continuar subindo e China começar a continuar comprando bem o minério de ferro, a gente pode ver aí CME indo para a máxima histórica, né? Assim como a nossa querida Vale, beleza? Assim como a nossa querida Vale ganhando aqui esses 75, tem espaço para vir aqui para os 85 e depois para os 90, beleza? Tem espaço para isso. Show? Não é recomendação de compra e nem de venda. Não deixem de conversar com seus assessores de investimentos. Mas CME, a minha visão, está mostrando um gráfico muito bonito. Teve um bom resultado, registrando um lucro líquido de 133% acima do mesmo período do ano anterior. E tivemos um EBITDA ajustado aí, ó, de 1,9 bilhão, quase 2 bi, né? Aí subindo 115%, né? E a receita líquida subindo 72%, né? Aos 4,3 bilhões de reais de receita líquida. Foi bem interessante. Quando a gente olha a CSN, né? E a CSNA, o gráfico já não está tão bonito assim, né? Então nós tivemos aí o lucro líquido da CSNA caindo 61% no terceiro tri, né, aos 90 milhões de reais líquido, e o EBITDA ajustado de 2,8 bilhões de reais, né, uma alta de 4%. A receita líquida praticamente andou de lado, andou 2%, chegando aí a 11 bilhões de reais. Beleza? Então a gente tem aí CME, um gráfico muito mais bonito, num resultado mais interessante. Eu separei isso aqui para vocês. Bom, somente isso porque nós tivemos bastante balanços ontem. Não vou trazer todos aqui para não ficar uma coisa muito grande. Olha lá. Bom, nós tivemos ali taxa de desocupação no Reino Unido, 4,2%, veio em linha com o anterior e abaixo do consenso, né? Ou seja, ali não tivemos um aumento no desemprego no Reino Unido. Nós tivemos aí a fala do vice-presidente do Fed, né, que vai ser 7h30 da manhã. O sentimento econômico, ZIL, né, lá da principal economia da zona do euro, da Alemanha, veio 9,8, bem positivo, assim, bem acima do consenso e bem acima do anterior. Isso também é muito positivo econômico. Então, ou seja, estamos na perspectiva de crescimento econômico. Temos, como eu falei, temos tudo para esse final de ano a gente ter sim o rally de final de ano, é engrenar para cima. O fiscal nos Estados Unidos e o nosso fiscal aqui não podem dar a cagada, tá bom? Não podem fazer a cagada. Vamos ficar acompanhando isso, beleza? Índice de consumidor do preço, CPI, essa é a cereja do bolo. Isso aqui vai ditar o rumo dos mercados hoje. Ou seja, se nós tivermos um núcleo de inflação nos Estados Unidos mais fracos do que o consenso e mais fraco do que o anterior, nós podemos ter esse sentimento ampliando aí, né? Porque está mostrando que a política monetária do Fed está fazendo efeito. Está fazendo efeito. Agora, se a inflação vier mais quente do que isso, mais forte do que isso,
aí a gente pode ter sim uma água no chope, porque aí o Fed pode sim subir mais a taxa de juros porque a inflação não está controlada. A gente tem que entender que a inflação está vindo numa descompressão, né? numa desaceleração, para a gente ver que o Fed pode não ter que subir assim a taxa de juros. Logo depois dos dados do núcleo de inflação, a gente tem o discurso de mais um Fed Boy, né? Dois, na verdade, do Barr e da Mester e o Glusberg. Vai falar também. Beleza? Então a gente vai ter aqui algumas falas de Fed Boys. Vamos entender mais a cereja do bolo aqui, 10h30 da manhã. Você que opera no giro de mercado, no giro aí do mercado, né? No day trade, entenda, não fique posicionado às 10h30, porque o mercado pode mexer. Apesar da baixa volatilidade que tem, muita gente está com expectativa nessa inflação norte-americana. Beleza? Depois nós temos variação de petróleo bruto, API, não muda muita coisa. O de amanhã que muda, né? E nós temos depois no Japão hoje o crescimento do PIB. Vamos entender também como é que está o PIB lá no Japão. Show? Bom, recados dados, muita atenção com o capital de vocês, muito respeito com o capital de vocês. Entendam o seguinte, gente, entendam o seguinte. Quando você investe no mercado financeiro, não fique buscando a próxima Magalu, né? O próximo Banco Inter, que na época que eu comprei estava 8 e pouco, 6 e pouco, eu levei até os 48, 49. Entendeu? Então todo mundo fica buscando esses tipos de ativos que multiplicam seu capital por 1.000, por 100 vezes o seu capital. Não é assim que funciona, gente. Tá? Olha a quantidade de ativos que nós temos no mercado, né? Não somente no índice Bovespa, mas em todos os índices da Bolsa. A Bolsa brasileira ela tem bastante ativo, né? Apesar de a gente achar que é pouco, porque frente ao que tem nos Estados Unidos é pouco, mas tem bastante ativos. E a gente tem poucos investidores, ou seja, é um mercado ainda com baixa liquidez. Comparado com o restante do mundo, a gente tem uma baixa liquidez. Então não fique buscando o tiro certo, aquele tiro que vai te transformar em milionário daqui a 1 mês, a 2 meses. Não é assim que funciona, gente. Então você fica muito com a expectativa futura. Nesse ponto, ao invés de olhar a expectativa futura dos ativos, do estudo, do cenário, entendeu? Construa o seu patrimônio. A construção patrimonial é como uma fazenda, uma lavoura. Você começa antes de colher o fruto, antes de colher, a fazer a sua colheita, você tem que arar a terra, você tem que adubar a terra, você tem que preparar o solo. Dá trabalho, gente. Dá trabalho. Dá trabalho e leva tempo. A paciência vai ser a sua amiga na sua construção patrimonial. Beleza? Então, forte abraço, pessoal. Bom feriado e até quinta-feira com mais giro de mercado. Valeu!